Salve, salve, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Ricardo, meu apelido é Crack. Bem-vindo a mais um vídeo do Crack Funilaria. Tô trabalhando aqui no Maverick GT74 do Sid Clay e tô fazendo a troca da bordinha do vão de roda traseiro. Eu já finalizei a troca da caixa de ar. Ficou boa, muito boa mesmo. A caixa de ar galvanizada na chapa 16. Fiz o mesmo serviço do outro lado lá. E o pessoal às vezes me pergunta, sabe, tem um questionamento bem grande nos comentários a respeito dessas chapas galvanizadas, né? Por conta delas serem ruins de aderência para o material. Você passa um wash primer nela, às vezes você aplica o fundo sem um wash primer e ele desplaca por conta do galvanizado. Então eles me questionam bastante a respeito disso aí. E aí eu explico que o intuito de fazer uma caixa dessa para aumentar a durabilidade contra o ferrugem usando uma chapa galvanizada é usar mais a parte interna, sabe? Porque não tem como você pedir uma chapa com um tratamento galvanizado por dentro e por fora não, né? Numa peça. Então você compra ela inteira. Aí o que eu faço? Primeiro eu dou uma lixada nela para agredir um pouco o galvanizado com disco de lixa, sabe? 36, lixo bem. Aí ela vai ficar arranhada. Depois eu venho e passo um anti-ferrugem, sabe? Um Armatec. Porque o Armatec ele é... Como que eu posso falar? Ele agride o galvanizado, sabe? Tem uma reação química no galvanizado que ele deixa ele mais áspero ainda, facilitando a ancoragem do material. Então eu faço assim. Então aí eu terminei de colocar a lateral aqui também. E eu venho nesse vídeo dar uma dica a respeito do... Deixa eu puxar meu banquinho um pouco para cá. Dessa troca de chapa aqui do vão de roda, sabe? Para ficar uniforme, os dois lados iguais, o carro ficar simétrico. Então eu tô fazendo esse vídeo por quê? Entenda que não é uma crítica, tá longe disso. O remendo que foi feito, eu não faria melhor, sabe? Considerando o custo-benefício dele, o tempo que ele levou para ser confeccionado, o preço que ele foi vendido, eu até conseguiria fazer um remendo similar. Porém, seria mais caro, porque eu não tenho as frisadeiras, eu não tenho as mesmas ferramentas, eu não tenho um molde para fazer, então eu ia ter que ir no acerto e erro até finalizar. Então o intuito desse vídeo não é criticar a peça, pelo amor de Deus, a peça é boa. É só se atentar a alguns detalhes. O que aconteceu? Esse mesmo serviço que eu estou fazendo aqui, eu fiz pelo lado direito, deixa eu te mostrar. Antes de ir, ó, eu estou fazendo a troca da parte interna, sabe? E depois vai vir o fechamento externo. Então esse mesmo serviço eu fiz do lado direito. E lá, quer ver? Aqui eu peguei, caiu o anti-ferrugem aqui, fui tentar limpar, ficou pior do que estava. O que eu fiz? Eu fiz a troca do remendo por dentro, sabe? Do fechamento da caixa de roda. Bacana. Tive que fazer alguns cortezinhos nele para poder acertar o desenho da caixa de roda. Porque antes de remover a peça antiga, eu acertei o remendo com o desenho que tinha a caixa de roda. Beleza, dormiu. Aí, com a parte interna soldada, eu encaixei aquela outra parte externa. Eu recortei o remendo em cima desse vinco aqui, sabe? E aí eu encaixei ele, prendi com os alicates de garra. Depois eu vim com um riscadorzinho de metal, risquei a borda, recortei a lateral velha. Porque o remendo, se você lembrar, ele vem reto até aqui em cima, né? Ele vem uma peça reta assim. Para eu não mexer e não perder esse alinhamento, sabe? Já tinha um pouco de repuxo por conta da solda que os caras tinham feito com maçarico, que já estava um pouco empenado. Eu tenho que fazer isso aqui porque me serve como ponto de reforço, você entende? Ele é mais resistente a empeno. Aí eu soldei, beleza, ficou bonitinho.
ele ficou uniforme, a mesma largura, sabe? Porque o remendo veio desse jeito, a mesma largura que tava na chapa de remendo ficou aqui. E ele é de fora a fora, ele tem 64 milímetros, né? Quase 6 centímetros e meio aqui, daqui aqui, ó, sabe? Ele ficou muito bom. Aí beleza, esse lado finalizei, ficou bom. E depois de ter feito toda aquela troca de assoalhos, né, troca de caixa de ar, todo esse serviço que eu fui fazendo do lado esquerdo, chegou a hora de fazer esse remendo aqui. Aí o que que eu fiz? Recortei um pedacinho de papelão, sabe, um papelão rígido, bom. Não tá retinho, mas ele tá bem firme. Tirei a roda do lado do passageiro, encaixei o papelão no vão de roda, risquei, demarquei, cortei com a tesoura, fiz esse molde, vim e encaixei aqui. Aí eu percebi que o remendo, como tinha sido feito uma troca já de lateral, você tá vendo, ó, tanto por dentro quanto por fora, eu imaginei que poder ter sido sofrido uma, sabe, perda de alinhamento. Isso aí pode acontecer. Aí eu vim conferir, de fato tava um pouquinho fora mesmo. A distância do vinco, desse vinco superior com o inferior, tava um pouquinho mais curto. Aqui tem quase 1 centímetro, que eu não tirei a chapa de dentro ainda. Tem quase 1 centímetro de diferença. Então esse vão aqui tava um pouquinho mais curto. Aí beleza, eu coloquei essa chapa no lugar. O que que eu fiz? Comecei a rebater ela, porque ela tava um pouquinho fora de alinhamento aqui assim, ó, sabe? Essa curva aqui não tava com um ângulo correto. Não é um ângulo de 90 graus, é um pouquinho mais fechado, porque a caixa de roda ela é um pouquinho curvada para cima. Mas tava um ângulo mais aberto, sabe? Ele tava mais aberto. Então o que que eu fiz? Eu comecei a rebater aqui. Para ele não perder o alinhamento com o paralama, com a lateral, eu prendi ele aqui no lugar com os alicates de garra e fui rebatendo e consegui o resultado que eu estava esperando. Mas a questão é a seguinte: a hora que eu cheguei com esse remendo aqui, que eu tive uma surpresa. Se você notar, eu fiz uma anotação com a canetinha permanente para eu não perder a referência dessa distância desse vinco nesse vinco aqui, sabe? Então eu medi o lado de lá, o lado direito, e eu tenho 64 milímetros, ou seja, 6 centímetros e 4 milímetros de vão aqui. E aí eu vim, cadê minha trena? Tá aqui. Eu vim medir o meu remendinho aqui, e a surpresa que eu tive foi a seguinte: se a gente colocar a trena exatamente no vinco e observar, ele tem 5 centímetros e meio, sabe? Ele tá com 55 milímetros. Aí, se eu cortar por aqui, o remendo vai ficar mais curto aqui, sabe? Para dar 5 centímetros e meio aqui, ó, ele vai ficar faltando na minha lateral. Então, o que que eu fiz? Antes de recortar ele aqui, eu cortei, por sorte, eu cortei um pouquinho mais para baixo do vinco, sabe? Aí agora eu vou ter que recortar aqui o máximo que eu conseguir, sabe? Em cima do vinco. E aí eu tenho essa diferença de borda. Então eu vou recortar aqui, fazer o enxertinho e soldar, mas deixando do jeito simétrico, os dois lados iguais, sabe? Porque se eu fosse pelo remendo aqui, eu ia perder 1 centímetro de borda, ia ficar fora. Então eu vou fazer assim. Então é uma dica que eu te dou para você fazer, sempre observar as medidas, sabe? Para não cometer nenhum tipo de equívoco aí, porque depois que está pronto é difícil de corrigir, hein? Chegou visita aqui. Ô, vem cá. Psst. Fala um oi aqui, ó. Bom dia, Sid Clay. Esse é o proprietário do Maverick, ó.
A cara de feliz dele, ó. Então eu vou dar uma... Finalmente. Graças a Deus. Eu vou dar uma pausa aqui. Bom, na verdade eu vou finalizar, porque eu queria falar é isso aí, sabe? Essa dica aí, você conferir as medidas da peça antes de fazer cortes definitivos aí. E é isso aí. Então, graças a Deus, como esse dica aí falou, tá nos finalmente mesmo. Graças a Deus a caixa já tá no lugar, a lateralzinha. Fiz um remendo aqui no fundo aqui, ó. Esse remendo foi bem difícil de fazer por conta das curvas dele aqui. Ele pega até aqui em cima, perto do alicate, a bordinha dele aqui, ó. E aí tem essa outra parte aqui, ó, a diferença que eu te falei. Mas isso aqui eu vou corrigir tudo. E se Deus quiser vai ficar novinho de novo, beleza? Obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Espero que você tenha gostado. Desejo que Deus o abençoe e um forte abraço.